Olá, eu sou o capitão de corveta do quadro técnico Daniel Azevedo e hoje o Momento Saúde Naval vai receber 3 pessoas para conversar conosco sobre 2 temas relevantes, a saúde mental e a atividade física. Então a gente vai conversar com a Tenente Daniele Seda do Cefam, Tenente Menezes do Cefam e o Guarda-Marinha Maturano do HCM, Hospital Central da Marinha. Vamos lá? Bom, eu queria pedir para cada um começar se apresentando, explicando onde serve, qual a principal atividade que faz no dia a dia. Olá, eu sou a Tenente Daniele Seda do quadro técnico, eu sirvo no Cefam, eu sou psicóloga do esporte, tenho a formação também em bacharel em educação física, eu tenho um doutorado em psicologia social. O meu principal trabalho lá no Cefam é trabalhar no PROLIM, no Projeto Olímpico da Marinha, com os atletas de alto rendimento, mas também contribuo com várias ações, palestras e intervenções na adesão e aderência ao exercício físico em alguns programas de imersão, programas de qualidade de vida. É isso, é promover o esporte como meio e como fim. Eu sou o primeiro tenente, RM2 do quadro técnico Menezes, também sou do Cefam, faço parte da equipe do Programa de Orientação e Apoio ao TFM, PROTFM, que executa palestras de qualidade de vida, leva a atividade física, para fora da Marinha, mostrando todos os benefícios que ela pode proporcionar a todos nós. Eu sou guarda-marinha, RM2 do quadro técnico Maturana, eu sou psicólogo, eu sou ajudante do Serviço de Psicologia do Espaço de Consciência e Cuidado no HCM, no Hospital Central da Marinha, e atuo atendendo, fazendo atendimento psicológico em psicologia clínica para a família naval. Bom, então a gente vai começar aqui um bate-papo sobre esses assuntos que eu comentei. E eu queria começar pela saúde mental. Então, perguntar para vocês, psicólogos, que expliquem um pouquinho para quem está nos assistindo quais são as principais questões de saúde mental hoje em dia que as pessoas devem tomar atenção, se preocupar, enfim. O que a gente tem encontrado maior incidência são transtornos relacionados à depressão, à ansiedade, ao estresse, e muita dificuldade também, transtornos do sono, transtornos sexuais, e isso o esporte e o exercício físico conseguem incidir de forma muito positiva, desenvolvendo competências de vida, tanto na parte hormonal, fisiológica, que depois o Tenente Menezes vai falar um pouquinho mais pra gente, mas também na parte psicológica e nos ganhos sociais, que vão estar relacionados à autoestima, à capacidade de enfrentar desafios, tomar decisão, de gestão de tempo e muitas outras coisas que a gente vai falar um pouquinho mais aqui. Acho muito importante o que a Tenente Daniele Seda falou, principalmente nesses transdiagnósticos. Uhum. Hoje a gente tem a gente às vezes fala muito em transtorno mental e na melhoria do exercício físico, do esporte para os transtornos mentais. Só que esse esporte ele também contribui para pessoas que estão tendo algum tipo de estresse, algumas crises de ansiedade, mas não fecham um quadro, por exemplo, de um transtorno de ansiedade. Então o esporte ele também serve, nesse sentido, para as pessoas que não têm um transtorno. Não? Além disso, pode ser utilizado, outros transtornos que têm ganhado bastante destaque são os transtornos do neurodesenvolvimento, como o TEA, o transtorno espectro autista, o TDAH, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, que também a gente tem algumas evidências que o esporte pode contribuir. Na verdade, um número bom de evidências em relação a isso. Ótimo. Bom, eu queria saber também qual é a relação, então, entre a atividade física e a saúde mental, a opinião de cada um. Vendo por esse eixo, até o guarda-marinha Maturana falou bem, é que o exercício físico ele acaba que é uma válvula de escape justamente para esses transtornos, principalmente para o estresse. Querendo ou não, quando a gente treina, dá aquela sensação de prazer pós-treino, que são as endorfinas que são liberadas, os hormônios liberados que dão essa sensação de prazer após o exercício, é que justamente vem colaborado para fazer essa manutenção mental, digamos assim, Então, você faz aquele exercício intenso, depois dá aquela relaxada, e isso, o efeito cumulativo, ele potencializa esses benefícios, ele melhora o sono, dá essa acalmada na pessoa, então o exercício, cada dia vem se mostrando mais efetivo para auxiliar nesse tipo de transtorno. Muito bem
documentado na ciência os benefícios, né? A gente vai ver diversos artigos que vão estar vendo também duração, intensidade, frequência, se é aeróbico, se é anaeróbico, quais trazem mais, qual população é mais beneficiada. Mas o que é mais importante é o movimento, né? Como o movimento traz benefícios para todo ser humano, né? Seja na via do prazer, da satisfação, né? Dos benefícios que ele traz de forma aguda, seja de forma crônica, né? A disciplina, fazer parte, o pertencimento que traz, fazer parte de um grupo, né? Então, se eu me identifico com uma pessoa que corre, né? Então já faço parte de um grupo de corredores, se eu faço parte de uma academia, se eu faço parte do CrossFit, aquilo ali já me cria uma identificação, eu já tenho ganhos sociais por estar fazendo parte de um grupo, que aí vão aumentar a minha aderência, minha vontade de estar fazendo aquela atividade. Eu já vou ter ganhos relacionados à minha autoestima, à minha confiança, né, de eu enfrentar desafios, de eu me ver competente em aprender, às vezes, atividades novas ou melhorar em outras atividades. Né? Se eu consigo pegar uma carga na academia, depois eu consigo aumentar o número de repetições com a mesma carga, ou eu consigo colocar mais peso, né? A forma como o meu corpo também, eu vejo o meu corpo, isso vai mudar a minha autoestima, a forma como eu me coloco no mundo. E isso eu vou conseguir fazer essa transferência para outros âmbitos da minha vida, que extrapolam o esporte. Vão para a minha área profissional, vão para a minha área relacional, familiar. E o esporte também é um laboratório para a gente vivenciar outras coisas, como frustração, né? Quando as coisas não dão muito certo. Se eu estou em alguma atividade competitiva, né? Como eu lido com a derrota, como eu lido com os meus limites, como eu lido muitas vezes com a pressão, como é que eu tomo decisões, como é que eu faço a gestão do meu tempo. E também, às vezes, é um momento que eu vou estar... a Maturana falou um pouquinho antes, acho que vai falar muito bem também, da questão de eu estar aqui e agora, né, com uma respiração mais dosada, né, mais organizada. Eu consigo abrir espaço, acalmar uma mente que muitas vezes está inquieta no dia a dia, com muitas tarefas, muitas cobranças. Eu consigo parar ali, me concentrar no meu corpo, no movimento que eu estou executando e dar espaço para eu fazer algumas conexões, assentar alguns pensamentos, organizar um pouco os meus sentimentos até. Como disse a tenente Daniele Seda, existe uma questão que acontece em vários transtornos mentais, né? E também nos transdiagnósticos, né? Que seriam as pessoas que têm sintomas, mas não fecham um transtorno, né? Como eu já disse anteriormente. Que é um quadro que é de ruminação mental, né? Que é o termo que a gente utiliza. Que é essa preocupação que vai para um caminho, depois ele volta para o mesmo caminho, fica monotemático. Não? O esporte, né, atividades que geralmente faz a gente entrar nesse aqui e agora, né, como foi dito pela tenente, fazem a gente descolar um pouco desse futuro, dessas preocupações e prestar atenção na tarefa em si. Isso por si só elimina muitos dos sintomas ligados à ansiedade e à depressão, que é essa preocupação excessiva, né, que gera toda uma resposta emocional negativa ali, eu gosto de dizer, de gosto negativo, né? E o esporte ele possibilita essa mudança em relação ao controle das emoções, né? Na verdade é uma gestão das emoções, né? Auxilia na gestão das emoções. Queria aproveitar para tirar uma dúvida. Qual é a diferença entre atividade física, exercício físico e esporte? Então, o exercício físico e o esporte, eles são dentro da mesma categoria, né? A diferença crucial ali é que a atividade física você não tem um planejamento, você não tem um objetivo, é simplesmente executar. Quando você sai você quebra a inércia, você gera um movimento, ali você está fazendo uma atividade física. Então, você gerar algum gasto calórico, o simples fato de a gente estar conversando aqui é como se fosse uma atividade física, porque a gente está gastando alguma energia. Varrer uma casa, levar o cachorro para passear, lavar um quintal, isso é uma atividade física. Agora, o exercício físico, ele tem um objetivo, ele tem um planejamento, ele tem uma duração, ou seja, então a gente joga tudo numa planilha, como se fosse uma planilhazinha de musculação. Você tem a quantidade de séries, a quantidade de repetições,
o peso que você vai utilizar, o descanso, e aquilo ali é utilizado por um determinado período. Então essa intencionalidade é a que diferencia o exercício físico e o esporte, né, da atividade física como um todo. E o esporte traz alguma prática de sociabilidade, inclusão social? O que vocês acham? Eu acredito que hoje, na Marinha, o maior exemplo de inclusão social que a gente tem do esporte é o programa As Forças no Esporte, que é o Profesp, que ele atende no contraturno da escola, né, crianças que fazem o Profesp de manhã e estudam à tarde. Essas crianças obrigatoriamente têm que estar na escola. E elas, por meio do Profesp, elas conseguem vivenciar atividades que elas não vivenciariam em outro lugar. Por exemplo, no ano passado, elas realizaram uma atividade de golfe. Foram no Itaiangá, fizeram uma vivência lá com os atletas, quando que, de repente, uma criança de comunidade carente poderia conseguir fazer um golfe. Ou, se eu não me engano, até a competição de canoa havaiana, correto? No Havaí. E no Havaí, a equipe do Profesp conseguiu competir. Então, quando que uma criança imaginaria que estaria competindo uma competição de canoa havaiana no Havaí? Então, acho que o maior exemplo de inclusão social é o programa Força no Esporte. Ótimo. E permitir sonhar, né? Aí o esporte e abre algumas portas. Talvez aquela criança ali, ou ela pode vir a se tornar uma atleta olímpica, como é o caso que a gente tem da Laura Amaro, da sargento Laura Amaro, que começou lá. Mas ela pode ter os ganhos indiretos de ter acesso a uma bolsa escolar, ou alguma um bolsa atleta, ou o conhecimento, capital cultural de entrar no avião, de ir para outro local para competir, a convivência com outras pessoas de vários lugares sociais, né? E falando de forma mais descontraída, uma forma de inclusão social é porque o esporte é muito democrático. Eu me senti incluída socialmente via esporte quando eu embarquei sozinha no Cefam, sem turma, e quando, no primeiro momento do TFM, treinamento físico militar na parte da manhã, eu consegui fazer uma corrida na pista de atletismo, consegui fazer um vôlei, e ali já conhecer os militares, já ter uma primeira integração, que depois no horário do expediente já me facilitaria. Eu já ia despachar, né, com o comandante ou com o sargento, que eu já tinha tido um contato antes num ambiente mais descontraído, mais informal, então já quebrou aquele gelo. Então, o esporte é uma linguagem universal, né? Quanto mais esporte você fez, seu vocabulário motor se expande. E vocês acham que a prática esportiva leva a outras práticas saudáveis? Exemplo, a alimentação? Sem dúvida, porque esse exercício de disciplina, porque o esporte, vamos pegar então como exemplo alguém que não pratica esporte, alguém sedentário que está começando agora. Num primeiro momento, depois ela adquire, né, pensando nessa pessoa que não pratica exercício, pode achar o exercício difícil de fazer no início, depois de um tempo, até por uma mudança de valores, né, de entender que o exercício é bom, que é bom para ela, que traz, por experimentar, né, na pele os benefícios, ela vai virando parte dos valores, daquilo que ela quer para ela mesma. Então, num primeiro momento, se torna muito difícil, né? Só que aos poucos, né, esse exercício de disciplina, né, que é um pouquinho cada dia, a gente depois pode falar, acho que um pouquinho, né, sobre dicas de como que a gente pode implementar essas práticas, né? Mas esse exercício diário, ele vai ensinando o autocontrole, né? É você, em prol de um benefício futuro, fazer um sacrifício ou se exigir um pouco mais agora. Isso é transportável para algumas outras atividades, né? Quantas atividades na nossa vida a gente não tem que ter o autocontrole de fazer, às vezes, do que a gente não quer fazer agora, tá desanimado, em prol de um benefício futuro. E o esporte, né, o autocontrole, eu gosto de brincar, é como se fosse um músculo, né? Você não vai chegar na academia e pegar muito peso. Você começa com menos peso e você vai cada vez mais conseguindo progredir. Não? Então, o exercício físico, assim como outras atividades no nosso dia a dia, acordar cedo, estudar, né, um determinado trabalho que às vezes não é muito prazeroso fazer, a gente vai ganhando essa resistência, né, esse autocontrole e essa disciplina. E aquela escolha entre o que eu quero fazer agora e o que eu quero mais, né, adiar algumas recompensas. Vou dar outro exemplo do dia de hoje, um exemplo pessoal.
E acho que depois, Matrona, você pode falar muito da questão dos hábitos, né, correlacionados e como é que a gente, às vezes, quer escolher começar tudo junto. Mas, bem, então, o esporte é uma prática diária minha, é um hábito, então eu não preciso ter que decidir se eu vou ou não fazer. Eu flexibilizo dentro da minha rotina e faço. Hoje a gente ia até a gravação, então eu acordei um pouco mais cedo, fiz um tempo mais curto de treino, mas eu fui fazer o meu treino, fiz uma corrida. Na corrida, já foi um momento que eu fui pensando, fui vendo o que eu poderia falar, né? E aí eu já tive baixou meu cortisol, liberei as endorfinas, e aí eu consegui ficar mais inspirada para as coisas que eu poderia vir a falar. Fui para casa, tomei meu banho, café, percebi que eu tinha esquecido uma parte do meu uniforme. Talvez se eu não tivesse essas experiências que o esporte me proporcionou, eu teria já me irritado, me desesperado, me chicoteado. Mas eu parei e pensei, né, o que eu tenho que fazer, como eu vou fazer, o que eu tenho que executar. Como é que eu me responsabilizar pelo meu esquecimento, como é que eu posso compensar isso, como é que eu posso reparar. E rapidamente fui agir o que eu tinha que fazer. No caminho, peguei o elevador, as pessoas reclamando do calor. Para mim estava ótimo, eu já tinha passado por um calor maior quando eu estava correndo, já tinha aumentado mais a minha temperatura do corpo. Então, eu, de forma deliberada, fui fazer uma atividade no calor, aquilo me capacitou, eu não estar sofrendo 2 horas depois com calor. E ao longo do dia, tiveram outras intempéries, né, outras dificuldades, e que eu fui lidando de uma forma muito mais serena. Esse aprendizado, claro, né, com terapia, com trabalho psicológico, mas de também conseguir identificar essas oportunidades que o esporte dá de se autorregular e de lidar com o que você tem que lidar agora. Não dá tempo de você sofrer pelo erro, né? Então você aprende a tolerar a frustração, você aprende a lidar com os limites e a pensar prospectivamente o que você tem que fazer. Então são ganhos subjetivos que o esporte traz e que está disponível para todo mundo, não só para quem é atleta. Isso é legal também que você está falando, que a gente não precisa problematizar demais assim, não, então eu vou agora parar e pensar em me matricular num esporte super difícil e tal, que eu nunca fiz, mas às vezes uma atividade simples, né, como uma corrida, uma musculação, um esporte que você já gosta de praticar, um vôlei, futebol, enfim, ao longo do tempo vai te capacitando, né, para ter esse ganho, né, de amadurecimento, de autocontrole, né, controlar a ansiedade, enfim. Então, acho que para quem está assistindo o recado é esse, né, não precisa parar o seu dia para planejar e pensar numa atividade difícil. O feito é melhor do que o perfeito, né, justamente. Isso. Então, né, pequenas dosagens ali que você consegue, né, implementar no seu dia a dia já fazem diferença. A constância vai ser muito mais importante do que a intensidade, que é onde as pessoas erram usualmente, né? Eu acho que tem um ponto aí em relação a isso, que é o esporte, né? A gente não quer fazer um dia e parar, né? A gente quer, o ideal é a constância. Então, assim, como toda atividade que a gente faz sempre, ela se torna um hábito, né? No início, é uma atividade controlada. Uma atividade controlada requer que a gente pense mais, que a gente calcule mais, que a gente consiga encontrar um horário para aquilo. Então, geralmente, é um pouco mais difícil mesmo. Conforme aquilo vai virando um hábito, a gente já encaixou um horário para aquela atividade durante o dia, já viu onde a gente rende mais, a gente vai aprimorando nesse processo. Então é saber que esse aprimoramento vai acontecer, né? No início pode não ser no melhor horário, a gente vai vendo o que funciona e o que não funciona. E é esse movimento aí que faz com que a gente adquira um hábito saudável num horário, né, que a gente consiga encaixar na nossa rotina. E é importante, né, que a Tenente levantou aqui para apresentar um pouquinho, que é a questão dos hábitos, né? A gente tende, às vezes, a pegar um hábito que a gente não tem e colocar junto com outro hábito que a gente não tem. É muito comum as pessoas falarem, amanhã eu vou acordar cedo e fazer exercício. Às vezes é uma pessoa que nem acorda cedo nem faz exercício. Então, ao invés de condicionar um hábito ao outro, dois hábitos que a gente não está acostumado a fazer, o ideal é consolidar um, ou eu acordo cedo e aprendo a acordar cedo e transformo isso em um hábito, ou, né, a gente falando de exercício aqui, né, nós falamos de exercício, começar a praticar o exercício no horário possível,
E depois que eu estabeleço isso, que tal se eu acordar cedo e começo a praticar o exercício depois? Não. Ao invés de tentar os dois juntos, que esse, em geral, não costuma dar certo, porque quando eu não faço um, logo eu não tenho vontade de fazer o outro. Bom, eu queria tirar uma dúvida também sobre o efeito dos transtornos mentais e sobre o cérebro. E vice-versa também, se o cérebro muda, né, de alguma forma a sua estrutura por conta das atividades físicas. Então, como toda atividade que a gente faz, hoje é um entendimento assim, mais complexo em relação a isso, toda atividade, comportamento, padrão de pensamento, há um correlato no cérebro. A gente tem essa tendência a pensar que mente, cérebro e corpo está separado, quando na verdade está tudo junto. Não. Então, a gente tem bastante evidência de ou modificações estruturais, né, ou modificações funcionais no cérebro relativo a vários transtornos mentais. Então isso é bastante documentado na literatura. E em relação aos exercícios físicos também, né, a gente tem bastante evidência de mudanças no cérebro de acordo com a prática de exercício físico regular. Né? Então a gente tem mudanças estruturais no córtex pré-frontal, por exemplo, que é uma área responsável pela tomada de decisão, julgamento, controle emocional. Então quando a pessoa tem uma prática assídua de exercício físico, há uma tendência a ajudar nessas funções. Né? Eu acho que em relação ao exercício físico e à saúde mental, é bom a gente tentar pensar numa analogia com a infância. Como é que são os efeitos do exercício físico na infância sobre o cérebro da criança. Então, toda a parte que a gente chama de neuroplasticidade, que é a capacidade de você criar novas conexões, o exercício físico ele é capaz de promover. E, por exemplo, a depressão. A depressão, ela traz deformações no hipocampo, que é responsável ali pelo armazenamento de memórias, por exemplo, relacionado ao aprendizado. Então, a depressão, ela leva a um encolhimento. É como se fosse uma bola murcha pela depressão e o exercício vem como sendo o sopro que vai inflar aquela bola novamente. Então, todos os benefícios do exercício físico para a saúde mental é só a gente pensar na infância. Quando a gente passa exercícios de coordenação, exercícios que exijam ali ao mesmo tempo que tem que fazer algum movimento com os braços, ela tem que pensar e fazer alguma conta. Tipo de educação física básica que a gente realiza nas escolas. Então, todos esses benefícios, né, a gente pode transferir para, fazendo essa analogia, né, com o que ele representa para a saúde mental. Então, é justamente esse efeito reparador. Quanto mais músculo a gente tem, mais a gente libera irisina, que é uma proteína que ela auxilia justamente no tratamento desses transtornos mentais. Essa proteína ela libera algumas outras substâncias no cérebro que evita a formação, por exemplo, de as chamadas placas beta-amiloides, que são ali resíduos de proteínas que vão levar, por exemplo, ao Alzheimer. Então, justamente a irisina, ela libera alguns fatores no cérebro que vão evitar que esse tipo de placa ocorra, por exemplo. Eu gostei do seu exemplo com a criança, porque a criança, ela naturalmente, né, ela tende a querer se movimentar, ela tem prazer no movimento, ela é curiosa, ela vê um brinquedo, ela busca o desafio, e ao longo da nossa inserção na cultura, a gente vai perdendo isso. E no mundo que a gente vive, a gente também vai ficando cada vez mais sedentário. Mas é uma coisa a ser resgatada, né? Essa alegria de se movimentar, de buscar o prazer no movimento, né? Em brincar sozinho, ou se tem outras crianças, elas buscam também o entorno e se sente bem, né? E a gente observa isso no exercício físico, esse sentir bem, tanto de forma aguda, como você falou, quando a gente corre, quando a gente e é importante também se observar e saber identificar esses, senão a gente não percebe, né? Se você vai com a mentalidade, eu tenho que fazer, chato. Então, por isso que é importante também procurar uma atividade que você goste. Tem muitas atividades disponíveis. E os efeitos crônicos disso ao longo do tempo, né? Na nossa saúde física e mental. Né? E aí a gente tem muita coisa documentada, mas o que é mais importante é faça alguma coisa. Né? Acho que vale só pontuar também esse benefício na cognição, né? Benefício na atenção, na memória, como foi dito pelo Tenente Menezes, e também na resolução de problemas. Né? O exercício
ele é bastante documentado na literatura o quanto que o exercício ajuda nestas habilidades cognitivas. Inclusive, hoje tem escolas, tem pesquisas, na verdade, né, fora do Brasil, aqui no Brasil também tem algumas coisas, ligando o aprendizado à atividade física, né? Quanto que isso ajuda, né, você aprender de forma movimentando o corpo. E isso ajuda no aprendizado, na memorização e etc. Isso aí é um pouco das telas também, né? Que a gente cada Sim. vez fala mais também sobre a importância das crianças não ficarem tanto tempo... Crianças, adolescentes e adultos, Sim. né? Não ficarem tanto tempo no celular, ou no YouTube, na internet, enfim. E algo tão importante que é um direito da criança. Tá no ECA, no Estatuto da Criança e Adolescente, isso é um direito a ter acesso ao exercício físico, ao esporte. Bom, gente, a gente já está, eu acho que agora, assim, caminhando para o final. Eu queria perguntar se vocês querem deixar um recado final para quem está nos assistindo. Eu quero deixar o recado, assim, como para motivar, se fazer exercício físico, buscar uma atividade que traga prazer. Pode ser uma atividade aeróbica, pode ser porque a gente sempre pensa muito em emagrecimento, melhora da estética. Isso é bom também, é um efeito positivo do exercício. Mas também pensar o que cabe na minha rotina, o que eu gosto de fazer, se eu tenho um grupo de apoio, se eu tenho alguém que eu já posso ir junto, isso também contribui muito, né? Então, se eu posso fazer uma atividade com o meu marido, com algum familiar, ou com um amigo, ou com um grupo de pessoas que eu gosto ou que eu quero fazer parte, né? Se eu quero dançar, fazer yoga, correr, então tem um rol gigante de atividades possíveis, né? Mas de conseguir encaixar na rotina, de colocar uma meta que seja realista e desafiadora, né? Que você goste e que no momento que você vai fazer a atividade, de estar presente. E procure orientação. Um profissional, né? Pode ser o profissional de psicologia, tanto para melhorar a sua saúde mental, quanto para ajudar também, se for um psicólogo de esporte, para ajudar na adesão e aderência ao exercício físico, quanto um bom profissional de educação física para poder planificar, para poder encurtar o caminho dos benefícios que o exercício pode trazer. Eu diria que não tem essa questão, a desculpa do tempo. Já está amplamente descrito que treinos curtos, de alta intensidade, têm benefícios similares ou superiores a exercícios mais prolongados. Então, o importante movam-se, façam exercício, experimentem de todas as atividades e procurem aquela que você mais se identifica, que com certeza vocês vão colher todos os benefícios que essa atividade pode proporcionar a vocês. Para além do que foi abordado pelos colegas, né, eu acho que o meu recado vai um pouco para a questão motivacional. A gente às vezes fica, tô sem motivação para fazer o exercício, para a prática de exercício. Tem algumas coisas que a gente pode pensar para ajudar um pouco nisso, né? Primeiro tem alguma atividade que a princípio parece para mim ser legal, né? Eu me vejo fazendo aquela atividade. Então, assim, mesmo que seja só um desejo no início, que a gente não tenha tentado, né? Porque tem a ver geralmente com a imagem que a gente tem de nós mesmos, não? Segundo ir progressivamente aumentando a dificuldade, não se exigir demais no início, né? Porque isso dá um senso de competência. Você põe um desafio, você supera aquele desafio e isso vai dando vontade de continuar, né? Se a gente coloca um desafio muito grande, o desânimo vem, né? Porque geralmente a gente não se considera bom o suficiente para fazer. E uma coisa que ajuda bastante também é a questão do pertencimento. É escolher atividades que você tenha contato com pessoas, né? Isso pode ajudar. E o esporte em geral, né? A gente está em contato com pessoas, né? Alguns de esporte mais, outros menos, mas estamos sempre em contato com pessoas. E isso também é um motivador muito grande, né? Satisfazendo essas condições, a tendência é que a gente tenha um pouco mais de motivação intrínseca, ou seja, fazer a atividade meramente por se sentir bem ao fazer ela, né? Esse eu acho que é o importante, é o que todo mundo busca que vire realidade quando a gente pratica uma atividade física. Bom, eu queria agradecer então ao CIASC, né, que prestou apoio aqui com o estúdio para a gente gravar esse videocast. Agradecer ao Cefam, a gente tem uma parceria entre o Cefam e o Saúde Naval, que chama Saúde Ativa. Lá no site do Saúde Naval tem uma aba chamada Saúde Ativa, onde você pode acessar diversos conteúdos sobre qualidade de vida, atividade física, bem-estar, como que a atividade física impacta positivamente, né, na saúde de cada um de nós.
E a todos vocês, né, que participaram conosco aqui, trazendo informações super relevantes sobre saúde mental, atividade física. Muito obrigado, e para quem está nos assistindo, acesse o site do Saúde Naval, as principais plataformas de áudio, o Momento Saúde Naval está lá também, e fique atento aos próximos conteúdos. Até a próxima.